Eu quero dar alguns avisos antes de começar o vídeo. É um vídeo que tem muito texto, porque ele é baseado neste livro, O Homem e os Seus Símbolos, de Carl Jung. Eu decidi selecionar alguns parágrafos com ênfase em algumas frases contidas neles para que a compreensão ficasse o melhor possível. Coisa que, ao meu ver, somente um livro pode proporcionar a um humano. Então, para que a compreensão fique realmente muito boa, eu decidi uma apresentação muito mais textual do que baseada em imagens. Mas a gente vai ter muita conversa nesse vídeo, talvez ele fique bastante longo, porque a gente vai falar sobre temas e que não são muito fáceis de compreender. Dito isso, eu quero começar esse vídeo com a seguinte frase: nossas vidas são agora dominadas por uma deusa, a razão, que é a nossa ilusão maior e mais trágica. É com a ajuda dela que acreditamos ter conquistado a natureza. Eu acho até cômico. Eu gosto disso. Eu gosto de vir aqui e falar, bom, a razão simplesmente é uma ilusão, meu querido amigo. E eu vou provar pra você nesse vídeo. Bom, eu vou conversar com vocês com o meu gato na frente de vocês. Eu espero que vocês não se incomodem. No meu último vídeo, eu fiz bastante exemplos. Eu fiz uma apresentação no Canva para que ficasse bem interessante a compreensão. Porém, meus amigos, esse é um conteúdo que não tem alegoria que possa exemplificar tamanha complexidade. E eu vou precisar que a sua mente também trabalhe aí em casa, tá? Trabalha aí, pensa aí, tá? Raciocina aí. E se você discordar de mim, por favor, comenta. É exatamente isso que eu quero. Vamos lá. É como se o inconsciente coletivo fosse um local onde todos os arquétipos contidos no nosso cérebro estivessem lá. E toda vez que nós sonhamos, nós ativamos esses arquétipos, um arquétipo ou outro. Mas não somente, nós processamos as informações através de arquétipos e processamos as informações através de símbolos. Tem uma explicação para isso que a gente vai conseguir explorar bastante ao decorrer desse vídeo. E selecionei algumas frases para explicar muito bem isso. Mas antes de começar, tem algo muito interessante que você precisa saber sobre a nossa psique. Existe um método terapêutico chamado constelação familiar. Por muitas pessoas, ele é visto como uma pseudociência. Eu nunca fui para uma terapia de constelação familiar, mas eu já vi alguns vídeos que mostram como que é a dinâmica. E basicamente, ela consiste em cada bonequinho que o terapeuta apresenta para você representa um parente seu, da sua família mais próxima, digamos assim, seus irmãos e sua mãe, o basicão. Cada bonequinho tem na sua informação aquilo que você pensa sobre eles. Significa que não é o que o seu pai de fato é, mas é o que você pensa sobre o seu pai. E quando essa distinção fica bem clara, você percebe, bom, na verdade eu nem conheço tanto meu pai assim, nem conheço tanto meu irmão, nem minha mãe. O que eu conheço é uma parte de mim que está sendo projetada neles. Isso é uma revelação muito grande, não é mesmo? Porque como que você vai culpar o outro pela coisa que te incomodou, sendo que tudo que te incomoda, na verdade, é um reflexo de você mesmo? Então, veja bem. Estamos lá na terapia de constelação familiar e a moça fala assim pra você: isso daqui é sua mãe, esse bonequinho aqui é sua mãe. Eu sei que é idiota, mas é o único boneco que eu tenho, eu não tenho bonecos. Graças a esse método, algo que é psíquico, não tem forma física, está dentro da sua mente, se materializa nesse exemplo aqui, nessa aranha. A informação contida no seu cérebro vai para essa aranha. Meu pai, ele é um homem muito bom, ele é muito querido, às vezes ele é muito bravo,
mas ele tem os seus motivos, a história dele e tal, as informações contidas aqui, que não correspondem com seu pai, porque você não sabe como que é o seu pai. É impossível você conhecer qualquer outra pessoa. Se, meu caro amigo, nós nem conseguimos nos conhecer, quem dirá conhecer o outro? O que nós temos sobre o outro é a informação contida nesses bonecos que nós materializamos com o método de constelação familiar. É até engraçado, porque no primeiro tópico eu coloquei lá o inconsciente coletivo e os outros tópicos embaixo. E não foi à toa. Na verdade, todos os outros tópicos, arquétipo, símbolo, sonho e mito, todos eles estão dentro do inconsciente coletivo. Porque o inconsciente coletivo, ele representa a nossa psique, como nós processamos as informações. Afinal de contas, o que é o arquétipo? É nisso que nós vamos adentrar agora. O arquétipo é uma repetição de um padrão de determinada organização que o nosso cérebro reconhece e dança junto. Só que não é de um jeito simples assim. Nós fazemos isso sem que nós tenhamos consciência. E aqui eu separei uma frase bem interessante. Eu vou colocar minha carinha aqui, ó. Eu vou diminuindo. Na página 21 existe a frase que é a seguinte, ó. O fato de que, mesmo quando os nossos sentidos reagem a fenômenos reais e a sensações visuais e auditivas, tudo isso, de certo modo, é transposto pela esfera da realidade para a da mente. Pois a psique não pode conhecer a sua própria substância. Não pode. Toda a realidade concreta sempre tem algum aspecto que ignoramos uma vez que não conhecemos a natureza radical da matéria em si. E aí é um terreno que poucas pessoas têm coragem de pisar, porque elas preferem ter a certeza, mesmo que seja falsa, para ter controle, mesmo que falso, da situação. Então, muitas pessoas vivem assim. Elas são cheias de certezas a forma como elas levam a vida. Por isso que eu sempre me senti muito diferente das outras pessoas, porque eu não tinha certeza de nada. Eu achava que tudo era possível. E convenhamos, tudo é possível. E as informações, nós não temos 100% das informações. Essa psique infinitamente antiga é a base da nossa mente, assim como a estrutura do nosso corpo se fundamenta no molde anatômico dos mamíferos em geral. Daí a gente vai falar um pouquinho mais a respeito dessa frase um pouquinho mais pra frente, porque tem algumas frases que complementam essa frase também. Então, seguindo, ó, o arquétipo é uma tendência a formar essas mesmas representações de um motivo. Representações que podem ter inúmeras variações de detalhes sem perder a sua configuração original. Ou seja, gente, a base é que Judas traiu o seu irmão, correto? Toda vez que um irmão trai o outro, toda vez que um amigo trai o outro, ele vai estar nesse arquétipo de Judas. O que um herói é? Ele salva a pátria. Ponto. Ele salva a pátria. Mesmo que essa pátria seja a sua família, mesmo que a sua pátria seja a sua colônia, o seu bairro, continua sendo o arquétipo do herói. Mesmo que a pessoa tenha uma garagem que ela decidiu fazer um culto evangélico nela, e ele ali é o líder, ele é o pastor, ele é o líder espiritual daquelas pessoas, ele vai estar sendo ele vai estar dentro do arquétipo do homem sábio. Podem ter muitas variações de detalhes, mas sem perder a configuração original. Não importa o que sustentamos, a verdade é que nunca nós poderemos dissociar da existência da psique, pois estamos contidos nela e ela é o único meio que temos para alcançar a realidade. Não tem saída. Não tem, estamos presos dentro dela. Tudo que a gente capta através dos 5 sentidos e até de um 6º sentido, que pode ser aquele espiritual, aquele
que é o terceiro olho, por exemplo. Todas essas informações ainda assim são processadas pela psique. É como se fosse cada indivíduo tivesse um universo completamente novo dentro do seu próprio cérebro. Mas enquanto os complexos individuais não produzem mais do que singularidades pessoais, os arquétipos criam mitos, religiões, filosofias que influenciam e caracterizam nações e épocas inteiras. Sim. Sim, e eu vou te dar alguns exemplos. Esse arquétipo do herói está contido em filmes, ele está contido na Bíblia, ele está contido até dentro das pessoas que se sentem na obrigação de serem elas as salvadoras. Cadê? Virgem Maria. Cara, a Virgem Maria é um exemplo excelente disso. É o arquétipo de uma mãe. E todas as informações contidas nela. Rapaziada, não tem saída. Eu sei que é a fé, mas mesmo sendo fé, continua sendo o arquétipo. Sim. Difícil aceitar, né? É difícil aceitar. Porque a fé, a religião, a crença, ela não precisaria nem existir se não existisse um cérebro que processasse essas informações antes. O observador, a psique, ela precisa existir para que exista depois uma grande mãe, um herói, um messias. E aqui tem o velho sábio, tem o trickster, o trapaceiro, que tem aquela pegada mais apocalíptica, caótica, mas que sempre consegue resolver alguma coisa ali. Mesmo no caos, ele consegue resolver, ele consegue tirar alguma coisa dali. São arquétipos. Daí a gente vai para um tema que esse daqui, meu irmão, você vai cair da cadeira.